Como Deus cumpre as suas promessas. Esse é um tema muito especial e é por isso que eu peço a você que fique até o final desse vídeo para descobrir como Deus cumpre as suas promessas em nossas vidas. Para você que não me conhece, eu sou Pedro Henrique. Eu já peço a você que já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like e ativa o sino das notificações para não perder os próximos conteúdos, porque assim você ajuda a esse vídeo e a esse canal a encontrar muito mais pessoas e assim abençoar outras vidas. Como Deus vai cumprir as suas promessas em nossa vida. E mesmo que nós façamos a nossa parte crendo, mas se não vimos nenhum resultado, será que existe algo que não entendemos? Será que há algo ainda que devemos fazer para que Deus cumpra as suas promessas? Se você está buscando essa resposta, esse tipo de pergunta, eu quero encorajá-lo a continuar nesse vídeo, porque eu irei te mostrar, através de um estudo bíblico, sobre o que a Bíblia diz em relação às promessas de Deus. Alguma vez você já foi decepcionado por alguma pessoa? Essa pergunta, ela mesmo se enquadra numa categoria como os pássaros têm asas, os peixes têm barbatanas e o sol é quente, ou então a água é molhada. Mas o que dizer desta pergunta? Deus alguma vez ele já te decepcionou? E se mudarmos a pergunta para: você alguma vez achou que Deus não cumpriu a sua palavra? E se mudarmos a pergunta para: você alguma vez achou que Deus não cumpriria a sua palavra? Pense nisso. Você já se perguntou, ou então até quem sabe se queixou, que Deus não agiu de acordo com o que você pensou que Ele faria em sua vida? Sabemos, por exemplo, que Deus prometeu proteger a nossa vida. Sabemos que Deus prometeu nos proteger e cuidar dos nossos filhos nesse mundo. Prometeu fortalecer-nos e encher nossos corações de alegria e de uma paz que excede o todo entendimento. Sabemos que Deus prometeu responder às nossas orações. Entretanto, às vezes tais promessas parecem vazias e muitas vezes parecem que não vão ser concretizadas em nossas vidas. Nossas orações em favor de um filho ou então de um cônjuge que ainda não foi salvo parecem seguir sem resposta. Um amigo morre de câncer, a inflação mexe com o nosso salário, o crime na vizinhança piora cada vez mais, terroristas atormentam o mundo e muito mais coisas. Jesus, ele ainda não voltou. O que aconteceu com todas as promessas? Será que Deus falhou em cumprir a sua palavra? E nossas expectativas excederam as promessas de Deus? Mas o que é uma promessa? As pessoas veem uma promessa como algo que foi feito para ser quebrado. Mas quando Deus faz uma promessa, Ele faz mais do que simplesmente expressar um desejo. Ele dá a sua palavra de absoluta confiança. A linguagem original do Antigo Testamento não tem uma palavra específica para o conceito de promessa, mas isso não significa que a ideia não esteja presente. As palavras hebraicas amar e dabar, traduzidas como promessa, têm o significado de dizer ou então de falar. Quando Deus e outros falam na Bíblia sobre o que vão fazer no futuro, a palavra promessa se encaixa muito bem. Em cada um dos casos estão em risco a palavra do orador, sua honra e também a sua integridade. O Novo Testamento segue o mesmo padrão que o Antigo. Deus valida o que diz. Portanto, a ideia vem naturalmente da palavra grega angélia, que significa um anúncio ou então uma mensagem. As promessas de Deus são a coluna central da Bíblia. Mas por que há uma confusão quanto à forma de Deus cumprir as suas promessas? Podemos achar que Deus ele fala de formas que não são imediatamente óbvias.
ao invés de se tornarem claras com o passar do tempo. Muitas vezes esperamos que Deus mude nossas circunstâncias externas, nosso meio ambiente, quando o que Ele realmente quer é que vejamos e que suas promessas podem ser cumpridas por meio de uma mudança do nosso interior. Porque Deus, Ele planeja a longo prazo, mas nós vemos somente a superfície, os eventos de aqui e agora. E não sabemos como Deus está trabalhando os bastidores para juntar as peças, a fim de afirmar o modelo final. A nossa tendência é a de sermos míopes. Olha, às vezes desenvolve-se uma brecha entre o que nós pensamos que Deus disse que faria e o que vemos acontecer na nossa experiência do dia a dia. Essa brecha, entretanto, fala mais da nossa falta de compreensão do que a habilidade de Deus de permanecer verdadeiro. Entenda que nossa confusão pode ser característica de qualquer um ou de diversos dos seguintes fatores. Primeiro, a expectativa equivocada. Mas o que nós falhamos é em ver o que Deus deu essa promessa a outra pessoa numa situação particular. O nosso segundo maior erro é as nossas interpretações e aplicações equivocadas. Podemos simplesmente não entender o que Deus diz, ou então entendermos uma promessa da Bíblia de forma exata. Certamente devemos evitar ler nas entrelinhas das Escrituras, mas é algo muito perigoso dizer que não deveríamos tentar interpretar as promessas. Isso pode ser um grande erro. A falha em compreender uma promessa dentro do seu contexto pode conduzir a algumas conclusões negativas. Muitas pessoas andam por aí citando versículos da Bíblia como promessas para elas, de forma individual, quando na realidade as promessas foram dadas a personagens específicos da Bíblia, a uma nação ou então somente a pessoas de um determinado período de tempo. Um pequeno livro, uma coletânea de promessas bíblicas, afirma na sua introdução: aceite o significado de cada promessa exatamente como ela diz. Não tente interpretá-la ou acrescentar algo ou ler nas entrelinhas. Isso pode soar como algo bom. E terceiro, sentimentos equivocados. Nossas emoções querem assumir a direção de nossas vidas. Emoções erradas podem prevalecer sobre a razão. Então, o que eu preciso fazer agora? Como podemos nos preparar nossas expectativas e sentimentos aos planos e verdades de Deus? Como podemos viver uma vida realizada pela fé nas promessas de Deus? E é isso que você verá nos próximos vídeos. E eu já peço a você que já deixe o seu like aqui agora e já se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações, porque assim você ajuda a outras pessoas a conhecerem esse conteúdo e você ajuda a muito mais pessoas a saberem, a descobrirem e a aprender mais sobre a palavra de Deus. Então, forte abraço e até o próximo episódio.